Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos amigos, convido a todos a inclinarmos nossa cabeça, fecharmos nossos olhos e rezarmos juntos, invocando o Espírito de sabedoria, de entendimento das coisas de Deus. Ó Deus, que instruís os corações com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Me chamou a atenção enquanto rezava esse finalzinho desta oração. Gozemos sempre da consolação do Espírito Santo. Eu acho, penso, me sinto assim, que toda pregação fundamentada na verdade da palavra de Deus, na verdade da palavra da igreja, é para nós, sim, um motivo de grande consolação. O nosso coração se enche de uma alegria espiritual muito diferente daquela alegria que nos proporcionam as coisas materiais, que nos dão alegria também. Mas as coisas do Espírito são percebidas como uma coisa muito mais profunda, uma coisa muito mais sólida, algo que não precisa de muita coisa. Precisa da verdade, só isso. A verdade a respeito de Deus, a verdade a respeito da igreja, a verdade a respeito do ser humano, a verdade a respeito do mundo. Nós vamos então agora, estamos no nosso 5º vídeo do 9º encontro, que trata do drama interior do coração humano. Quero sempre chamar a atenção de vocês para a figura que está aqui do meu lado, né? Um coração que foi vítima do estraçalhamento causado por uma opção errada dos nossos primeiros pais. Eles estiveram na origem deste pecado, né? O pecado original nasceu da opção deles, mas nós podemos dar continuidade àquela entrada desenfreada do mal no mundo. Podemos colaborar para o aumento, o crescimento deste mal no mundo, como podemos colaborar para a diminuição da influência, da consequência do mal do mundo, colaborando com a graça de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a nossa vocação. Então hoje nós vamos, depois de termos recorrido ao catecismo e aquele pensamento de São Máximo, o confessor, gostaria que você tomasse em mãos o catecismo de novo, no ponto 2084. 2084. Estamos iniciando com esse ponto do catecismo o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Como é que está escrito este primeiro mandamento no livro do Êxodo, capítulo 20? Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus,
ou embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás. E Jesus, tentado que foi pelo demônio no deserto, diz: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Quando eu estava preparando essa pregação, esse vídeo, me chamou a atenção o comecinho do primeiro mandamento. Como Deus quer lembrar ao homem o que Ele, Deus, fez pela humanidade. Quando esta humanidade estava escravizada no Egito, e isso é uma figura para nós da escravidão do pecado, quando o povo estava andando numa grande escuridão moral, espiritual, longe da terra prometida, no exílio, o que aconteceu? Deus, ele diz, se revela, lembra ao povo: eu fiz vocês saírem da terra da escravidão. Vocês se lembram quais foram as circunstâncias que cercaram o fato do êxodo? Como é que eu tirei vocês da terra do Egito, da casa da servidão, como diz aqui, terra da escravidão, para a terra que eu preparei para vocês? Então, o princípio da nossa vida moral há de ser o reconhecimento de quanto nós somos objeto da bondade, da misericórdia, da providência, da sabedoria de Deus. Quanto o nosso Deus, o Deus que Jesus veio revelar para nós, quanto este Deus é confiável, absolutamente confiável. Diz o ponto 2084, Deus se faz conhecer recordando a sua ação toda poderosa, benigna e libertadora na história daquele a quem se dirige. Deus não começa colocando um mandamento para o homem. Deus começa fazendo este homem olhar para trás na história da sua vida e perceber a mão salvadora de Deus conduzindo os destinos daquele povo. É um exercício maravilhoso que você e eu podemos fazer todos os dias. Porque cada dia da nossa vida é uma chuva de ações de Deus, que quem tem olhos para ver enxerga, ações de Deus a nosso favor. Mesmo quando alguma coisa dá errado, mesmo quando alguma coisa nos contraria, a nossa convicção é de que Deus está segurando as pontas. Deus está conduzindo a nossa história do seu jeito, não do meu. E a mim cabe apenas me abandonar confiante na sua mão. Então, aí sim, quando nós confiamos nesse Deus, estamos preparados para ouvir o que Ele manda, o que Ele ordena, para dizer um sim. E qual é a primeira palavra que contém o primeiro mandamento? Adorarás o Senhor teu Deus e o servirás. Não seguireis outros deuses. Isso significa que toda vez
que eu me coloco contra, por pensamentos, palavras e ações, atitudes, me coloco contra o que Deus quer, os mandamentos de Deus, eu me faço de Deus. Eu me coloco no lugar de Deus. Eu me endeuso. E o primeiro apelo e a primeira exigência justa de Deus, porque Ele me criou para isso, é que o homem o acolha, o adore e creia na sua palavra. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele, e a mais ninguém, acima de todas as coisas. Significa que eu acolho, o adoro e procuro fazer com que a minha vida cada vez mais concorde, entre de acordo com a sua vontade. Nós temos mais um pontinho do catecismo, é o ponto 21:13, que vai tratar daquilo que Deus proibiu. Deus proibiu ao nos dar a ordem de adorá-lo e apenas a Ele como Deus. Agora esse ponto 21:13 vai tratar do contrário do que Deus pede, que é a adoração de outras coisas, de outras pessoas, e que isso se chama a idolatria. Diz a Igreja: a idolatria não diz respeito somente aos falsos cultos do paganismo. Ela é uma tentação constante da fé. Os deuses dos tempos do Egito, da Babilônia, da Síria, do paganismo antigo, da Grécia, do Império Romano, aqueles tinham seus deuses. Era uma sociedade pagã. E já ali havia o mandamento do Senhor: vocês, meu povo, não adorarão outros deuses, porque no dia em que vocês adorarem, no dia que vocês disserem não para mim, vocês vão experimentar a tristeza, a infelicidade. Tudo que parecia que seria o auge da sua vida, o máximo da liberdade, se transforma no máximo de escravidão. Então diz aqui a Igreja para nós: a idolatria é uma tentação constante da fé. Em que consiste a idolatria? Em divinizar o que não é Deus. Então, quando é que existe uma idolatria? Quando o homem presta honra, veneração a uma criatura em lugar de Deus. E podemos chegar ao culto aos demônios. Que esse culto é resumido numa palavra: o satanismo. Mas nós podemos adorar o poder, o prazer, a raça, fazer dessas coisas o máximo, né? Transforma em absoluto o que é relativo. O poder, o prazer, a raça, os antepassados, o Estado, o dinheiro, etc. Quando Jesus veio, ele esmiuçou bem para nós um tipo de idolatria, que é o que está corroendo a nossa sociedade. Pense na situação do Brasil.
Olha, este vídeo está sendo gravado em 2017, dezembro. Hoje é exatamente dia 4 de dezembro de 2017. Não tenho medo de dizer, não sei quando é que vai ao ar, não sei quando que você vai assistir esse vídeo, que a situação do Brasil não é falta de esperança, não, mas estamos mergulhados neste caos no qual nós entramos exatamente porque nos desviamos do que Jesus ensinou. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Não podeis servir a Deus e a partido político. Não podeis servir a Deus e ao ser humano nenhum, fora do plano de Deus. Somos servos uns dos outros, segundo o plano de Deus. Numerosos mártires, no tempo do Império Romano, morreram por não adorar a besta, recusando-se até a simular seu culto. Bastam vocês lerem um dos livros dos Macabeus, se não me engano, o primeiro livro dos Macabeus, que conta a história de Eleazar, aquele velhinho judeu, hebreu, que foi insistentemente tentado para comer alimentos impuros para a fé judaica. Alguém lá disse: olha, finja que você está comendo o alimento que o rei mandou dar para você. E nós vamos dar o seu alimento, aquilo que você pode comer. Mas você vai fingir que está comendo. Ele se negou. Simular um culto. Foi levado à morte. Por que a idolatria é pecado grave? Porque nega o senhorio, o absoluto, que é exclusivo de Deus. E, portanto, a idolatria, o culto ao dinheiro, ao prazer, ao cargo, ao prestígio, ao próprio nome, a uma pessoa. Quantas pessoas enlouquecem porque perderam aquele ser, matam ou se matam, porque a outra não quer mais saber dela. É sinal que fizeram da outra pessoa o seu ídolo, o seu Deus. E tudo isso fere o coração humano. Tudo isso divide, rasga o coração humano. Não está nisso a nossa verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade só está na conformidade com a vontade de Deus. E enquanto não nos convencermos disso, o drama do pecado continuará a nos devorar vivos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você pode acompanhar melhor o nosso querigma através do livro Itinerário Querigmático, Reflexões e Roteiro, autora Ama Ângela, editora O Lutador. À venda na Comunidade Católica Nova Aliança, sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ligue para 31 3443 4813 ou solicite a aquisição através de amar@novaalianca.com.br.